Hello! Bora começar mais uma aula ao vivo aqui no Eu, Elisa Marcelino. Esperamos que sim. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Bora começar então essa aula que hoje excepcionalmente está começando numa segunda-feira com um tema super especial, né? Nesse retorno para um ano novo. Maravilhoso, né, 2025, e também quero trazer alguns conceitos muito incríveis para vocês sobre como que a gente pode começar, sim, a utilizar mais e mais a nossa força sexual para criar. Não está conseguindo me ouvir? Mas alguém me dá um toque, gente, será que se eu tirar o foninho? Assim fica bom? É que aqui eu acho que vai dar eco por conta do local onde eu tô. Me contem como é que tá o som, como que tá a imagem pra gente começar aqui essa aula ao vivo e como que tá pra gente poder continuar. Mas como eu tava falando antes, a maravilhosa e Gabi Sampaio, perfeita, maravilhosa. Então, como eu tava falando antes, essa é uma aula onde eu quero ensinar também novas formas para vocês estarem se conectando com a força sexual criadora de vocês, para não só co-criar e realizar as coisas, mas da onde vocês vêm co-criando a realidade que vocês tanto desejam. Vamos tentar novamente com o fone? É porque fica pegando o som, né, do externo. Convenhamos, vou te dizer, tem um clube da luta na frente da minha casa nova. Tá melhor assim? Dá uma olhadinha, aumentem o som aí do celular de vocês, né? Mas é que realmente, por enquanto, tá o som bastante desafiador, tá bom? Então, como eu tava falando para vocês, para mim tem sido algo muito, muito interessante, né? Já faz há quase 10 anos que eu utilizo essas práticas de cocriação e movimento realização na matéria, utilizando, antes de mais nada, a minha energia sexual, integrando muito ao emocional, a clareza, a consciência, para que a gente saia muitas vezes desse processo que é muito linearista, né, racional, e muitas vezes, né, que vai anulando muito o nosso emocional e nos levando a seguir diferentes padrões de muitas vezes realizar algo com base no sacrifício, no controle excessivo que nos leva a cada vez mais estresse, ansiedade, ou então ficar muitas vezes presos a padrões antigos que a gente nem faz ideia que existem, mas que a gente tem muitas vezes uma dificuldade de materializar e colocar em ação micropassos para realizar coisas que são importantes para a gente, porque aqui dentro, de certa forma, ainda há um bloqueio, uma trava. De qualquer forma, sendo você uma pessoa que talvez seja parecida com a Elisa, que então tem uma facilidade para colocar as coisas em ação, mas que vem de um lugar muitas vezes que pode ser doloroso e com sacrifício e de excesso de controle, aonde até consegue chegar aonde deseja, mas que vem com um ônus muito grande de desgaste e sacrifício, e muitas vezes, mesmo conquistando coisas, às vezes pode sustentar uma sensação de vazio. E por outro lado, né? Muitas vezes a gente vai para uma outra polaridade, dependendo do momento da nossa vida, ou então das nossas próprias fases também, né? De experiências dolorosas que parece que tem uma trava muito grande de colocar em ação, de parir e se render. Oi, amadas, oi, Joíndia, maravilhosas. Faz sentido para vocês? Porque eu percebo que muitas vezes, né, quando a gente fala sobre processos de manifestação ou utilizar a energia sexual para isso, as pessoas às vezes vêm de um lugar bastante infantilizado, e com muito respeito eu vou falar isso para vocês, que muitas vezes é só pensar positivo e ficar visualizando e esperando que coisas externas aconteçam. Que sim, ajuda bastante, a gente vai falar sobre isso hoje. Só que ao mesmo tempo, a gente não tem fé em si mesmo e na nossa própria capacidade de trazer os movimentos necessários para abrir os próprios caminhos, para poder executar de uma forma muito mais leve, muito mais amoroso conosco. E uma das formas, né, que eu acabei aprendendo ao longo dos anos e que me ajudou bastante, inclusive, a criar mais espaços de segurança e amorosidade com a Elisa, inclusive muito mais clareza, e sair de espaços de vergonha profunda, inclusive de estar comunicando, abrindo uma aula, né, e falando com pessoas que, convenhamos, no dia a dia a gente não se conhece, embora a gente cada vez mais tenha se conectado, né, nesse mundo online, mas de uma pessoa que antes tinha uma trava enorme por conta da minha história, então, né, de falar em público, de me posicionar, falar aquilo que eu desejo, falar a minha verdade, sem temer o julgamento, né, para uma pessoa que anteriormente, talvez vocês não conheçam a minha história, né,
mas eu acabo entrando muito nessas polaridades, né? Ou então de execução excessiva, ou então de uma trava, né? E para mim isso é muito forte, porque tudo tem um princípio muito da nossa história, do nosso corpo, dos nossos movimentos, né? E daquilo que a gente acaba acreditando sobre nós mesmos e como isso faz a gente se sentir. Não só sentir em torno de quem é Elisa, mas também aquilo que a gente aprende ao longo da nossa vida e as nossas experiências sobre aquilo que a gente é capaz, daquilo que a gente merece, de se a gente é suficiente ou não, né, para realizar aquilo que tanto deseja. E que vai distorcendo muitas vezes muitas das percepções que a gente tem sobre nós mesmos. Muitas dessas mentalidades que a gente pode ter consciência, mas que a grande maioria habita o nosso inconsciente, que governa pelo menos 90% dos nossos pensamentos, das nossas decisões, das nossas ações, das nossas sensações. Muitas vezes a gente acredita que quer tanto algo, mas logo em seguida, se a gente parar para pensar ou parar para analisar aquilo que tanto deseja, a maior parte do nosso pensamento está falando que não, que a gente não é capaz. Ou então que traz um medo, uma sensação quando traz para o corpo, uma sensação de medo profundo, que dependendo de cada pessoa, vai ter uma reação na nossa ação. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas eu fiz um curso. Uma das minhas graduações era de Ciências Sociais, e embora eu gostasse muito, muito, muito do curso que eu fazia, né, eu adorava, né, antropologia, ciência política e sociologia, pasmem. Né, eu tinha uma grande, embora estudasse muito e gostasse muito daquilo que eu vivenciasse, né, porque para mim realmente foi um divisor de águas, de tomada de consciência muito grande, que de certa forma eu trago muito para o meu trabalho hoje, de uma forma muito mais indireta, mas que foi essencial essas informações. Eu lembro que, embora a Elisa se esforçasse muito, muito e muito, toda vez que tinha que apresentar um paper ou escrever um artigo ou, né, defender algo, um posicionamento, para mim era um eterno sacrifício. As provas mesmo, que as pessoas terminavam em 1h30, 2 horas, eu ficava até o final, às vezes ficava 2, 3 horas escrevendo as provas, sem pausa e sempre com base em muita insegurança. Sim, passei muito bem na graduação, mas essa conclusão foi somente a base de medo e que foi danificando também muito da minha autoestima e a dificuldade, inclusive, de me posicionar. O que afetava diretamente, se vocês forem ou já terem participado do meio universitário, afetava diretamente, né, em conseguir entrar nas pesquisas, ganhar bolsas, né, participar de projetos de pesquisa e poder ser avaliado, então, para conseguir uma bolsa ou não, por exemplo. Então, é muito interessante que muitas dessas inseguranças falavam sobre essa graduação e o medo de expor um conhecimento, mas que também não era sobre a graduação em si ou somente sobre os professores e, querendo ou não, um ambiente bastante opressivo que pode ser também as próprias universidades, mas também a todas as referências que eu carregava até então, da época que eu dançava, e a minha associação com traumas e abusos sexuais, né, onde eu fazia uma associação de que se eu demonstrasse, se eu falasse a minha verdade, se eu expusesse e deixasse ser vista, coisas ruins aconteceriam. Mas que também vão remontando a épocas muito anteriores que a gente não faz ideia. Né? Então, não faz ideia não, hoje eu faço porque eu faço terapia, né? Muitas vezes da nossa infância, muitas vezes daquilo que a gente aprendeu com pai, mãe, e como tudo isso compõe o nosso universo. Então a gente vai percebendo que processos de manifestação e realização das coisas que a gente deseja, nossos objetivos, seja de 2025 ou simplesmente para a vida, às vezes eles sofrem interferências que saem muito daquilo que a gente acredita que é palpável, daquilo que passa na nossa mente, que a gente acredita que é o que nos faz tomar escolhas, que faz a gente analisar. Mas existem muitas coisas que estão nesse background, que são no nosso inconsciente, no nosso sistema nervoso, nas nossas sensações e que vão impactar claramente nas nossas ações, seja em processos que a gente nem percebe de se auto-sabotar, né? Por exemplo, gaguejar ou ter bastante insegurança, começar a falar, por exemplo, mais rápido, ou inclusive não conseguir realizar algo, né? Subir num palco, conversar com as pessoas, colocar os limites e expressar. Isso pode falar de diferentes maneiras e cada um na sua história. E é muito interessante que se para Elisa essa é uma vertente que antigamente pode ter sido um problema, em outros momentos e expressões, inclusive em outras áreas da vida, poderiam ser uma outra conotação. Faz sentido para vocês isso que eu comecei a falar, gente?
Me contem. Jo, Lu, me deem um toque aqui só para eu saber se eu estou conseguindo me expressar com vocês e está sendo claro. E daí, quando a gente começa a entrar nesse universo, se a gente vai para uma outra área, da mesma forma, havia uma outra polaridade da Elisa que se sentia que não era necessariamente o racional controlador, mas também afetava aí. Mas, por exemplo, se a gente entrasse em uma outra área da Elisa mais afetiva, em torno então daquilo que era a sensualidade, daquilo era a beleza, né? Na forma como era percebida, vista e desejada, por exemplo, aos homens, havia uma parte, uma distorção também de sensações de insegurança e uma clara barreira de se permitir conectar com as pessoas, onde a Elisa, de certa forma, tentava se moldar para tentar ser mais aceita, para então ser percebida, para então ser desejada de uma forma diferente e que nem necessariamente expressava essa autenticidade e quem eu era de verdade. A gente acabava se moldando para estar dentro de uma relação onde era muito mais baseado naquilo que a pessoa esperava ou que a Elisa acreditava que esperava e era sempre uma sensação de vazio e desconexão interna. Então, muitas vezes, conseguia ter esse relacionamento, mas não vinha de um lugar de que eu sou o suficiente, inclusive me abri o suficiente para ser vista na minha autenticidade. O que, querendo ou não, colocava muita sobrecarga nas outras pessoas, muita sobrecarga em mim, uma sensação de que por mais que eu desse, parecia que eu nunca receberia de volta aquilo que tanto desejava. E é muito interessante, porque, convenhamos, você pode se moldar inteiramente, completamente, para entrar em um relacionamento, abrir muitas vezes mão dos seus limites, pode fazer de tudo para se manter desejável, muitas vezes, né, abrindo mão desses limites, abrindo mão do próprio prazer, e ainda assim isso não é o suficiente para se sustentar um relacionamento ou não. Você percebe a grande diferença? Então, muitas vezes, o que eu quero dizer aqui é que muitas vezes nossos processos criativos, né, seja a na execução ou inclusive a dificuldade de se permitir colocar em ação, seja a forma como a gente age, ou seja a nossa dificuldade de ir, podem ser recheados desses processos autoabortivos que a gente nem percebe que estão bloqueando a gente. E como que a gente pode começar a usar essa ferramenta, então, para desbloquear e ter muito mais facilidade de colocar em ação aquilo que a gente deseja? Não só colocar em ação, mas ser de uma forma muito mais coerente com quem a gente é. Porque muito desses processos, seja de procura de um novo emprego ou ter um novo cliente, assim como realizar uma viagem ou entrar num relacionamento, ele pode ser um processo que está muito enviesado pelas nossas próprias carências ou então medos ocultos que a gente nem percebe e que estão ali, fazendo com que a gente escolha algo que não tem nada a ver conosco necessariamente, mas é aquilo que a gente acredita que merece. Aquilo que a gente acredita que se não tiver com essa pessoa, com esse emprego, a gente não conseguirá algo melhor. E isso é bem interessante, porque essa semana não, porque hoje é segunda-feira, né? Mas um pouco antes da gente entrar nesse recesso, né, do final do ano, eu estava atendendo, né, fazendo os últimos atendimentos do ano da mentoria Fênix e conversando com algumas clientes, né, algumas coisas me chamaram a atenção que sempre acabam trazendo à tona, né, principalmente no âmbito do relacionamento, onde muitas vezes as meninas escrevem uma situação que é extremamente dolorosa e que numa virada de chave elas percebem uma crença muito comum de que talvez se elas forem elas mesmas, né, nenhum homem irá desejar. Assim como, se não for com essa pessoa, o amor nunca estará disponível, como só com essa pessoa isso está disponível. E muitas vezes, esse só com essa pessoa, está muitas vezes enrustido a dor, a uma dependência, a um drama, a uma sensação de insuficiência, onde todo o seu poder não é você que tem, mas como se fosse uma outra pessoa que detém sobre você. Que só essa pessoa é capaz de te amar. E muitas vezes essa forma de amar pode ser também bastante distorcida e que muito mais machuca do que necessariamente conecta. Não é mesmo? Então, muitos desses processos, eles podem vir, sim, de um processo de insuficiência, de medo, de carência, de desmerecimento, que faz a gente, às vezes, escolher as piores sementes, diminuir aquilo que a gente deseja, ou não ter limites, ou então escolher
aquilo que nos disseram que deveria ser, seja o trabalho, o tipo de relacionamento, porque se você chegar aos 35 anos e não tiver alguém, você morrerá sozinha, porque você tem um prazo de validade. Assim como várias distorções que a gente recebe ao longo da vida sobre o que é ser mulher, o que são as nossas capacidades, que distorcem a nossa percepção da realidade fora dessa bolha. Fora, muitas vezes, do sistema familiar, do sistema religioso, e que muitas vezes limita a nossa percepção sobre quem nós somos e que leva sempre a gente a se cobrar demasiadamente, a diminuir, né, esse alto valor, assim como muito mais dizer sim para as pessoas e continuar nesse ato dizendo não para aquilo que a gente deseja, porque nem acredita muitas vezes na própria capacidade. E isso é triste, porque então como que a gente escolhe criar algo novo num ano novo se a gente continua com esses antigos padrões? E para mim isso foi bem essencial, porque na minha história, né, para mim ativar essa força sexual, ela não trouxe só essa possibilidade da multiorgasmia, de sexo maravilhoso sim, e que é incrível, mas eu percebo que antes de mais nada, né, eu vejo que sempre foi um espaço de retorno para o corpo, que não era só sobre o sexo, mas também esse espaço de usar essa força para começar a ser a Elisa que ela sempre desejou, com muito mais aceitação e amorosidade, e que mesmo que em micropassos e no seu próprio tempo, conseguia ir adiante nas suas próprias decisões, seja de criar um projeto como esse daqui, né, ser terapeuta, ter clientes, divulgar, né, ter esse processo de estar conversando com as pessoas e compartilhar muito desses conhecimentos que nem todo mundo tem financeiramente acesso, assim como esse desejo de estar realizando viagens, esse desejo de morar em determinada casa, morar em determinado local, que tipos de amizades a gente nutre e se conecta de fato, né? E a partir de onde que a gente se conecta com as pessoas que a gente ama, assim como nos relações. E para mim realmente abriu muito esse rol, onde eu percebia que a sexualidade, quando a gente para somente de restringir, né, a pelvis, né, ou a ioni, a nossa vulva, ou somente a questão orgástica daquilo que nos ensinaram que deveria ser, mas quando a gente começa a amplificar esse estado orgásmico e a perceber também o quanto isso vai ativando e reconectando a um senso de limites, a um senso de reconhecimento de quem a gente é, começar a se sentir mais seguro no corpo, inclusive a partir dessa segurança, querer perceber aquilo que a gente realmente quer, daquilo que a gente está disponível e aquilo que não. Assim como ter clareza de quais passos a gente quer dar. E também perceber aquilo que a gente está sustentando há muito tempo e que nos gera tanta dor e pouca conexão, amor, desejo, que muitas vezes é o que a gente quer. Na maioria das vezes é o que a gente quer. Porque no final das contas ninguém quer sentir dor, ninguém quer ficar revivendo muitos estados de drama, mas que a gente não percebe ou que a gente tem um certo vício, né, inconsciente de que é somente aquilo que a gente merece e pode. Então, para mim, entrar nesse espaço do tantrismo, entrar nesse espaço do corpo e começar a modificar isso e usar essa força sexual para direcionar e trazer essa coerência entre aquilo que eu penso, sinto e ajo, né? Além, é claro, né, da nossa própria energia, que é onde a gente direciona, aonde a gente coloca um foco e vai sustentando esse mental, esse emocional e essas ações em direção de uma forma muito mais amorosa e sendo capaz, sim, de perceber coisas que a gente não percebia antes. Ou então tendo muito mais confiança e se permitindo explorar coisas diferentes para encontrar o nosso próprio caminho. Porque muitas vezes, como eu falei, a gente toma como verdade aquilo que nos disseram e a gente acaba se privando desse espaço de exploração daquilo que eu realmente quero numa relação, das amizades, que realmente será que se essa amizade, sem essa pessoa em específico, será que eu não tenho capacidade de me conectar com pessoas que me façam bem também? Ou quanto essa própria amizade ou relação ela tem uma capacidade de se transformar quando eu me transformo, quando eu saio muitas vezes desse papel infantilizado, não só nas relações, mas também com a vida, de que o mundo precisa mudar sem que eu me transforme na pessoa que é capaz de se conectar da forma como eu desejo. Que às vezes a responsabilidade é só do mundo, mas que aqui dentro a gente não se compromete consigo mesmo a se transformar, a se reconhecer e se permitir experimentar, muitas vezes errar e acertar para encontrar
como colocar no mundo aquilo que a gente deseja ou viver aquilo que a gente deseja. Faz sentido para vocês? Tá, Elisa, mas aonde que nascem as deusas aí? Agora é a parte que vocês vão gostar, né, gente? Borboletas que voam, transmutar a lagarta que existiu. Sim, exatamente isso. Tá fazendo sentido, gente? Comuniquem-se comigo. E nesse espaço, então, né, muitas vezes nessa conexão com o tantrismo, eu lembro que mais ou menos, né, então eu tinha meus 20 anos, hoje eu tô já, nossa, já vai fazer 15 anos, gente. Pega essa, deusas. Cada dia que passa, parece que foi ontem que eu falava que era 10 anos, mas então, vamos falar. Fazendo os cálculos a partir de agora, eu lembro então que eu tinha meus 20 anos, antes mesmo de conhecer o tantrismo, eu conheci o sagrado feminino, no qual eu sou muito grata, mas também eu tenho alguns questionamentos e também alguns posicionamentos que eu sei que muitas pessoas não gostam, né, sobre o que é o feminino, mas que realmente a amplificação, o Tantra me abriu muito a consciência, inclusive sobre o que é o feminino e o que nos é propagado, né? Mas eu tive a primeira conexão que eu tive então com esse processo mais interno de espiritualidade, do corpo, foi muito com o sagrado feminino e o xamanismo há quase 15 anos atrás, lá quando eu tinha meus 20 aninhos. E para mim era bem interessante porque traziam muito dos arquétipos do feminino, que traziam então uma noção das deusas e não necessariamente como um culto religioso, né, do tipo agora eu preciso cultuar essas deusas, né, que muitas vezes fogem da nossa cultura, né, que muitas vezes são da cultura celta, da cultura egípcia, embora eu também goste muito delas, né, deusas indianas, né, e também deusas que muitas vezes, né, na nossa sociedade, que é também bastante, vamos dizer assim, tem um preconceito religioso muito forte, a gente acaba também excluindo muito as deusas africanas, né, que principalmente no Brasil a gente acaba tendo. Então, sim, na nas religiões, né, tanto do candomblé como também da Umbanda, são as poucas religiões no Brasil que também trazem muito forte, por exemplo, figuras, deidades em que fazem referências então a corpos com útero e vulva e que trazem essa percepção do feminino que não necessariamente se restringe a ser mulher ou um masculino sem se restringir a ser um homem, mas que são deidades que trazem forças para ativar dentro da gente. E é muito interessante isso, porque então quando vai trazendo essas figuras de deusas, não necessariamente a gente precisa se restringir, começar a cultuá-las, mas começar a entender que existem características e arquétipos, que arquétipos nada mais são do que símbolos, né, que são propagados através, então, podem ser, por exemplo, de figuras e referências de deidades que estão presentes em diferentes partes do mundo, né? Então, tanto a cultura celta, norte-americana, na Índia e por aí vai, que vão trazendo figuras arquetípicas e referências de energias específicas. Como, por exemplo, quando a gente pensa numa deusa egípcia ou Parvati, né? Uma deusa indiana, ou uma deusa egípcia como Ísis, assim como outros arquétipos que vão trazendo essa conotação do que seria um arquétipo da mãe. Outras, como por exemplo a deusa Ártemis, que trazem muito essa energia do objetivo, da realização, né? Dessa mulher selvagem, esse aspecto da liberdade, esse aspecto do movimento e da realização, mas que eu não preciso necessariamente cultuar, mas que essa energia psíquica que se encontra presente em diferentes culturas ao redor do mundo, quando a gente começa a acessar essas figuras, a gente começa a despertar através da sua história, através de práticas a elas que não precisam ser um conteúdo religioso, mas de formas de se conectar com esses potenciais e inclusive utilizar elas para desbloquear a nossa jornada. Então, mais ou menos nesse período, principalmente o Sagrado Feminino, quem aqui participa bastante sabe bem que no Sagrado Feminino tem inclusive os arquétipos do ciclo menstrual para cada uma das fases, né, onde vai trabalhando o arquétipo da donzela, da mãe, da bruxa, da anciã, ou sacerdotisa e a anciã. Mas quando a gente vai indo um pouquinho além, que também é incrível, né, trabalhar esses arquétipos do próprio ciclo menstrual,
né? Que são importantes sim, quando vai um pouquinho mais além na minha jornada, quando eu acesso o tantrismo, aonde a gente vai amplificando essa percepção da sexualidade e também trazendo mais consciência de uma sexualidade que é mais integrada ao emocional, à consciência, e esse conceito espiritual que eu gosto bastante e que para mim faz muito sentido, de que antes de se fazer matéria, antes de inclusive o orgasmo surgir, ele nada mais é do que uma própria energia que gera muita vida e que tem uma reação física muito poderosa, não só de uma sensação e inundação de prazer, mas também de liberação, de regulação desse sistema nervoso e que muda totalmente, principalmente os nossos caminhos neurais, para um outro estado por conta da liberação de ocitocina, dopamina, né? Onde vai abrindo nosso potencial e percepção de soltar coisas do passado, soltar percepções, soltar emoções, processar elas, na verdade, e trazer esse processo criativo, não só limitando ao sexo e ao prazer, que são incríveis sim, mas trazer o prazer quanto guia na nossa vida daquilo que a gente merece. Porque eu gosto muito também desse conceito de que o sexo é a nossa origem. E quanto mais a gente se priva dessa origem, né, que é essa força sexual, porque todo mundo veio de um pênis e de um útero, né, gente, de ovários, óvulos, né? Vamos lembrar disso, né? Quanto mais a gente se priva desses processos que antes mesmo de nós nos fazermos carne, a gente era um pulsar energético, era uma potência de vida, mas que um dia foi concebido, gestado e parido. Da mesma forma, a gente também tem essa capacidade em níveis mais sutis de parir vidas, parir projetos, parir relações, cocriar relações, trabalhos, relação com o dinheiro e tantas coisas que a gente quer ver vida sim na matéria, usando essa força sexual. Só que um dos princípios, e que hoje é muito difundido também, por exemplo, com autores super famosos, né? Por exemplo, o Joe Dispenza, que vai falar o mesmo, só que em outras palavras, que não é só aquilo que a gente quer realizar, mas também é quem a gente se torna ao longo do processo. E para mim, esse primeiro conceito veio muito com o Tantra, que antes mesmo de se fazer matéria algo, quem é o paridor desse sonho, né? Quanto das nossas criações vem de paridores, né? No caso, a gente que está sonhando, que está vivenciando e que deseja realizar. E muitas vezes essa pessoa que pare, essa pessoa que tanto anseia, vem de um lugar de desmerecimento e dor. E o quanto a gente também precisa estar presente, né? Nutrido e, de certa forma, muito bem enraizado, não só no nosso corpo, mas nas nossas capacidades, no nosso merecimento e esse senso de suficiência para ter clareza das nossas escolhas, sensações daquilo que a gente é capaz, para sustentar ao longo de cada passo dessa realização, inclusive perceber coisas que muitas vezes estava na cara que era o caminho e que poderia ser muito mais fácil com muito menos sacrifício. Faz sentido para vocês? E quais são as habilidades, o que a gente precisa sentir para nos manter não só motivado a alcançar, mas quem a gente está se tornando? Porque eu gosto muito também dessa fala, né, que os nossos sonhos também sonham conosco. Mas, acima de tudo, sonho com a pessoa que está se transformando para poder realizar. Porque é muito diferente, né? Como eu falei anteriormente, a Elisa tem muita facilidade de execução. Mas quanto dessas execuções ao longo da vida, né? De realizar uma viagem, realizar um trabalho, né? Muitas vezes não partiram de um desmerecimento e uma carência, onde a cada passo precisava ser muito sofrido. E quando chegava lá, percebia muitas vezes, eu me questionava se eu já estava partindo para uma próxima conquista sem perceber que estava sendo guiado por um vazio e muitas vezes por uma tristeza, e era uma forma também de anular. E como que essas deusas vão entrando aí? Porque se eu percebo as deusas para além apenas então de divindades que a gente precisa cultuar, mas como referências arquetípicas, símbolos, significados que elas podem estar ativando dentro da gente e ajudar a liberar essa quantidade de dor, desmerecimento, por que não utilizar elas e trazer esses arquétipos para começar a co-criar e liberar esses conceitos de não se sentir suficiente, finalizar esses ciclos, assim como começar a ter, inclusive, clareza e sair muitas vezes desses espaços de confusão ou sempre escolher o pior,
Da onde que parte escolher o pior, enquanto tem tantas outras oportunidades, pessoas e experiências que a gente pode escolher, né? Todo mundo aqui conhece alguma amiga, e se não for amiga, toma cuidado para não ser você, que acaba sempre escolhendo, muitas vezes, os piores parceiros, que a princípio parece tão atraente e bonito, mas quando adentra na relação, permanece os mesmos padrões de dor, que muitas vezes sempre vai entrando nesse espaço onde a gente abre mão de aspectos super importantes e mantém muitas vezes essa dor. Ao invés de gerar conexão e prazer, a gente vai entrando nesse looping de desmerecimento, né? E essas deidades, né, eu gosto muito de trabalhar com as deidades porque, de certa forma, quando a gente vê na nossa sociedade e também na nossa própria cultura, bastante ocidentalizada, a gente acaba tendo, principalmente da cultura monoteísta, calma aí, vamos voltar, né, principalmente da religião monoteísta, né, que tem as tradições judaico-cristãs, oi Edileuza, né, as tradições judaico-cristãs que muitas vezes colocam uma figura central como deidade e acaba colocando uma referência de homens como o Deus Pai. E aqui eu vou falar para vocês que eu gosto muito de Deus. Fui criada numa cultura, né, espírita, né, também com base no cristianismo muito forte. Mas o que eu venho dizendo aqui não é sobre Deus, mas sim sobre essa grande figura, né, cristã, que sim, é muito importante e bonita, de certa forma, mas que muitas vezes acaba excluindo outras facetas e que nos permitem se identificar com as facetas do feminino, facetas onde fazem expressões nossas, né? Quando a gente olha para a nossa cultura, tudo aquilo que faz referência aos homens, querendo ou não, eles são muito mais aceitos do que necessariamente aos atributos femininos. Aos atributos femininos, e aqui quando eu falo feminino, eles não precisam se restringir a uma questão somente de gênero, embora a gente perceba assim que quando a gente fala sobre sexualidade, prazer, vulva, vagina, né, principalmente por conta das referências bíblicas, como o portão do inferno, como algo nojento e o estímulo da própria pornografia para incentivar isso a mais, sim, traz uma questão forte da questão de gênero, sim, né, de uma inferiorização, uma cultura de que e uma criação, uma mentalidade aonde as pessoas com útero e vulva são condicionadas assim a acreditarem que os seus corpos são sujos, nojentos e que a sua sexualidade ela tem que servir a outra pessoa, senão não é o suficiente bonita, suficiente sensual. Percebe? Assim como essas referências que vêm sim de um paradigma religioso. E ao mesmo tempo a gente percebe o quê? Que em diferentes culturas ao redor do mundo há deidades tanto femininas quanto masculinas e que vão trazendo atributos e a naturalização desse corpo, a naturalização das expressões do que seria o feminino. Porque eu gosto muito dessa frase e tem registros históricos, né? Que as primeiras representações divinas, né, que as populações, os povos antigos tinham, faziam referências aos deuses não sobre a imagem de um deus homem, um deus com pênis, né? Mas sim a imagens de figuras e corpos com ancas largas, tetonas maravilhosas, que fazem muita referência à vulva, à vagina, à útera, como espaços sagrados e que vão simbolizar não só os atributos do que seria então o feminino, mas também, então, como expressão dela, a abundância, a fertilidade, a sensualidade, a ciclicidade, não só do nosso corpo, mas também da vida, como algo extremamente espiritual. E aqui não necessariamente há uma exclusão ao masculino, nem uma questão de gênero, mas inclusive há registros de que sim, as primeiras referências são corpos com útero e vulva, mas que também em muitas tradições há um culto também em complemento e sempre como paridade a esse corpo com pênis. Mas o principal sempre foi em torno, né, pelo menos nos povos originários, ao feminino, às deidades que fazem uma sincronicidade ao nosso corpo e que atualmente há tanto rechaço. Então, quando a gente vai pegando essas referências em diferentes partes do mundo, elas têm um potencial, e isso não é só a Elisa e o achômetro, mas também estudos da própria psicanálise, onde vão falando da importância desses arquétipos e o potencial que eles têm para nos ajudar a ativar
e a recuperar esses espaços de poder não só na nossa sexualidade, mas em diferentes âmbitos da nossa vida. E eu gosto muito de trabalhar, então. Tá fazendo sentido, galera? Vão me contando aí, que a gente vai chegar na parte da manifestação, vai começar tudo a fazer sentido. E para mim, então, faz muito sentido trazer esses arquétipos, porque eles têm um potencial enorme, então, de nos ajudar a tomar, inclusive, consciência da nossa história, dos nossos bloqueios, e encontrar soluções, ativar essas energias psíquicas, mas também sensoriais e físicas, né? Emocionais e físicas, para nos ajudar a realizar, a ter muito mais clareza e a começar a criar e a realizar de um lugar mais de inteireza e não daquilo que a gente é condicionado, né? A partir das nossas crenças limitantes, dessas sensações de vazio, do medo excessivo ou da necessidade do desafio ou inclusive da necessidade de provar algo ao mundo, que muitas vezes também parte de um lugar de desvalorização interna, que parece que a gente sempre está buscando a validação do outro, mas a gente mesmo às vezes não consegue se enxergar. E isso também é muito triste. Eu não sei vocês, mas eu acabo me encaixando em todos eles, né? Então aqui eu queria trazer alguns arquétipos que eu gosto bastante, que é um dos que eu mais trabalho, principalmente nas práticas de manifestação, né? Que a gente chama que é o rezo de Shakti. E vou lembrar para vocês que isso não necessariamente tem um cunho religioso, apesar da gente, né, utilizar a palavra rezo. No Tantra, quando a gente fala rezo, a gente não é necessariamente somente uma invocação de algo externo. Por exemplo, rezar um Pai Nosso para algo externo. Mas uma das grandes belezas do Tantra, pelo menos para mim, é que quando a gente fala a palavra rezo, a gente começa a entender que o primeiro espaço de oração é o nosso corpo. E que quando a gente invoca essas energias, essas deidades, ou simplesmente essas figuras arquetípicas, não é para que algo externo somente aconteça por nós, porque você pode acreditar e é maravilhoso, eu gosto, né? De me sentir também apoiado pela vida, sim. A essas figuras, sim. Mas o que eu mais gosto ainda é o como essas deidades, essas imagens podem ativar e relembrar aqui dentro do meu corpo os seus atributos e que há um ser humano divino que é mais do que capaz de realizar e colocar em ação aquilo que deseja. Porque toda prece, por mais que a gente esteja consciente ou não, é um pedido a criar algo ou então destruir. Seja para pedir um livramento na vida, que eu sei que vocês também pedem aí uns livramentos, para Maria passar na frente, para que os orixás também façam aquela limpeza braba quando está tudo dando errado. Tô errada, minha gente? Brincadeiras à parte. Da mesma forma que a gente também pede apoio, ajuda. E o que eu falo aqui é que sim, a gente pode continuar tendo as nossas deidades e a nossa fé religiosa, mas também eu acho que acima de tudo, essas deidades estão aqui para nos mostrar acima de tudo que a gente já é tudo aquilo que nasceu para ser, que a gente é mais do que capaz de seguir aquilo que a gente deseja, que sim, para quem acredita também, né, e também para quem não acredita eu super respeito, que sim, eles podem nos proteger, mas que acima de tudo, a gente também tem essa capacidade de se proteger, de se sentir seguro nesse corpo, de confiar em si, e confiar na vida, desenvolver essas habilidades e o quão incrível é isso. Porque muitas vezes a gente, principalmente, eu não vou dizer a espiritualidade cristã, mas sim muito mais a instituição cristã, ou então qualquer instituição, né, com cunho religioso, tem muitas das distorções que vêm dos seus coordenadores ou pessoas que vão propagando. A gente sabe disso, né? Mas, para além apenas de dar poder a essas pessoas ou aquilo que elas falam do que deveria ser, sim, a gente pode acreditar em algo maior, mas que essa conexão não depende apenas de uma instituição, mas que também relembre que o primeiro templo é esse corpo, que uma coisa a gente é rezar e pedir por um banimento, pedir por algo, uma proteção, mas aqui não sentir nada tem um efeito. Às vezes a gente reza por um milagre, mas aqui a gente nem acredita que é capaz ou merece ele. Ou a gente nem acredita que milagres podem existir na nossa vida porque em algum momento nos falaram que éramos pecadores e não merecíamos nada. Pelo simples fato de nascer com uma útera, com uma vulva ou se identificar como mulher. Não é forte isso? E eu não estou falando somente para as mulheres, mas também, né, querendo ou não, para homens, independente da questão de gênero, há um culto ao sacrifício, à dor, para entrar no reino dos céus, né? E muitas vezes a gente vai aprendendo isso e acreditando que o dinheiro é ruim,
é sujo, que a gente não merece. E a gente acaba ao mesmo tempo desejando e renegando e acreditando que é ganância, ou reprimindo os nossos desejos, porque a gente acredita num nível inconsciente que isso não nos torna divinos. Você percebe? Para mim faz muito mais sentido, então, começar a soltar essas distorções e esses condicionamentos, sejam religiosos ou das nossas experiências, e começar a usar essas figuras arquetípicas para ativar potenciais em nós. Pessoalmente, eu gosto muito das práticas tântricas, né, de respiração, de movimento, de vocalização. Existem vários outros tipos de práticas, né, como rituais dessas deusas. Eu vou falar um pouquinho delas, vocês podem ficar tranquilos. Né? Como, por exemplo, fazer o journaling, fazer micro-rituais e intenções. Eu tenho uma amiga mesmo que ela gosta muito de seguir o anuário da deusa, né? Onde vai falando a celebração de cada deusa, né, por dia. E ela tem, todo dia ela lê e faz um dos rituais ali para ela se conectar com esse aspecto e esse arquétipo. E isso é incrível e poderoso, e o quanto que faz bem a relembrar a cada célula do corpo da sua sacralidade. Eu gosto muito das práticas de alquimia sexual. Nesse momento eu estou fazendo, sim, os rezos de Shakti para manifestação de alguns projetos de 2025, inclusive. Eu acho que eu comentei, na última live do ano passado, eu cheguei a comentar do rezo de Shakti, né? Inclusive da manifestação dessa casa nova. Que até hoje eu falo assim, porra, se eu tinha alguma dúvida da minha capacidade paridora, aí tá manifesto, né? Das condições e de trabalhar esse merecimento, dessa capacidade, essa clareza, e permitir também colocar em ação e aprender, acima de tudo, a receber, né? A aprender a receber do melhor de uma forma fluida. E então, quando a gente vai trazendo essas figuras arquetípicas, elas vão trabalhando e ajudando a gente a desbloquear. Eu gosto muito, então, de trabalhar com as deusas indianas, né? Principalmente por conta das minhas práticas do tantrismo. E para mim é muito interessante, porque vocês vão perceber que vai haver várias sincronicidades, né? Com várias deusas ao redor do mundo. Ah, você adora, é espectral, amei conhecer o Anuário das Deusas, é maravilhoso, né? Eu também gosto bastante. Então eu gosto muito de trabalhar com elas. E aqui eu vou trazer algumas para vocês. Então, se a gente começa a entender que o nosso corpo é o nosso primeiro templo, a gente vai percebendo que a nossa energia sexual é uma das energias mais poderosas do nosso corpo, que nos move ao prazer e que também tem a capacidade de criar. E que sim, para a gente começar a sentir esses rezos, não só como algo que precisa se materializar, mas acima de tudo, quem a gente se torna para sustentar esses sonhos? Porque muitas vezes, quando a gente começa a ver mais além daquilo que a gente busca, e eu não estou dizendo aqui que é errado as coisas que a gente quer se ver concreto na matéria, não estou dizendo que é. Mas muitas vezes o que o nosso self, ou se você quiser chamar de alma, eu superior busca, é muito mais a pessoa que a gente se torna e aquilo que vai nos transformando ao longo da jornada. E que mesmo que você queira muito dinheiro, isso também é um caminho de transformação. Porque eu vou te falar, gente, nada me motiva mais a me transformar e a desbloquear meus caminhos para viver bem na matéria. E, inclusive, ter condições financeiras de fazer os cursos, poder fazer as especializações, poder, né, então, estar com os meus mestres. Né? Isso me motiva a me tornar a pessoa que é capaz de ocupar esses espaços e ocupar o meu próprio espaço. Então, muitas vezes a gente acredita que dinheiro é ruim. Não, o dinheiro é uma energia maravilhosa de troca que nos abre caminho e busca. E, inclusive, quanto mais a gente solta esses condicionamentos em torno dele, a gente vai percebendo que nunca foi sobre ele, mas sim sobre a nossa liberdade, sobre o nosso alto valor, sobre a nossa autoestima. Né, e que faz muitas vezes mover espaços de carência, dor, né, a investir tempo e energia em espaços que muito mais faz a gente entrar às vezes em roubada financeira, ou perder muito, ou tentar suprir uma carência em algo que não faz tanto sentido pra gente, né, como por exemplo o vício de consumo, de compras, né, ou então comprar coisas que a gente não necessita porque a gente acredita que isso é o que vai fazer finalmente alguém olhar pra gente, ou que eu só vou ter mais clientes se eu me vestir muito bem. Pode, às vezes, sim, dar resultado a primeiro instante, se você aparecer com cara de rica, né? A louca. Mas isso não garante que você vai dar aquele resultado. Não é mesmo, minhas amigas? Isso pode ajudar na aparência, mas muitas vezes, se isso não está desenvolvido dentro, pode ser um grande tiro no pé, porque vai continuar remoendo, por exemplo, muitas dessas feridas.
Assim como a gente acredita que só vai ser feliz quando realizar determinada viagem, ou estar em algum lugar do mundo, ou fazendo determinado curso. Eu adoro fazer curso, né? Vamos deixar isso claro. Eu amo viajar e eu amo dinheiro. Mas se a minha felicidade, a minha confiança depende apenas se eu tiver clientes, se eu tiver dinheiro na conta, se eu tiver feito essa viagem, se eu for fazer isso ou aquilo, é como se eu sempre estivesse tentando suprir um vazio, buscando em algo fora. E, na verdade, a pessoa que a gente vai se tornando ao longo do caminho, na busca de realizar as coisas que a gente deseja, e da onde que parte esses desejos, esses anseios, as habilidades que a gente vai se transformando, é uma jornada onde vai ser desenvolvida a confiança. Porque é essa confiança que me leva, então, a tomar as decisões, por exemplo, como abrir uma live, a como comunicar aos meus clientes o que eu estou fazendo, né, me propagar o conhecimento. Essa confiança que vai sendo desenvolvida é o que me leva, às vezes, ao sucesso que a Elisa deseja, ao dinheiro, aos clientes, à viagem, ao curso. Também nas relações, você percebe que existe uma grande diferença de depender a minha felicidade, a minha confiança, o meu prazer, somente quando eu tiver um relacionamento, o sexo dos sonhos, ou uma pessoa que vai saber tudo sobre o nosso corpo, sendo que esse corpo está travado. Percebe a diferença? Ao invés desse corpo indo se abrir para quando realmente encontrar essa pessoa que você deseja se conectar por uma noite ou para o resto da vida, seja muito mais fácil e fluido. Para essa viagem ser realmente proveitosa, muitas vezes a gente precisa o quê? Desenvolver as habilidades, confiar, não só essa capacidade de gerar, mas também nutrir essa felicidade, porque senão a gente continua escolhendo a partir de dor. Pode preencher naquele momento, mas a vida que a gente sustenta no dia a dia, quando retorna, vai continuar sendo dolorido, não é mesmo? Então eu vou falar das deidades, né? Porque aqui a gente já está quase 1 hora e ainda não falei delas. Então uma das principais deidades, né, então, do tantrismo é a deusa tântrica maior de todas, a deusa do sexo, a deusa da criação e também a deusa da morte. E aqui eu sei que todo mundo arregala o olho quando eu falo a deusa da morte, né? Mas aqui quando eu falo sobre a morte, eu não falo somente sobre acabou, finito, morri. Mas eu venho falando sobre a necessidade da finalização, a rendição, né? A mudança. E aqui eu amo dar esse exemplo, né, que faz uma referência, então, à deusa Kali, a principal deusa tântrica, né, que vem falando, então, sobre essa capacidade de se render por amor. Eu gosto muito do arquétipo que ela trabalha, que é o arquétipo da amante, e que não é a amante, a terceira pessoa dentro de um relacionamento, mas muito mais a pessoa que se ama e que sabe exatamente ocupar os seus espaços e quando precisa finalizar ciclos para criar algo novo. Então ela é uma deusa que ela é sempre simbolizada com caveiras, com sangue e facões e que às vezes assusta, né, principalmente no Ocidente. Né, é uma figura que é um arquétipo muito de deusas sombrias, aonde ela vai trabalhar muito bem esses espaços de medo, de insegurança, inclusive de raiva reprimida, que faz a gente sustentar estar em situações porque a gente não tem essa energia da finalização, de sair, de reconhecer e se recuperar. Assim como muitas vezes a gente está nesse espaço de autodestruição e autoanulação. Então, quando a gente vem falando sobre a deusa tântrica, né, como a Kali, a gente vai percebendo que até mesmo para um orgasmo ser vivido na sua intensidade que a gente tanto busca, né, e essa expansão e esse êxtase, essa vida que a gente quer sentir correndo pelas nossas veias, ela sempre é precedida de uma rendição. E a rendição é um arquétipo muito importante do feminino, mas também é uma expressão da morte dos nossos condicionamentos, daquilo que nos falaram, não só daquilo que era o sexo, mas também desses próprios condicionamentos da nossa sobrevivência, como a relação do dinheiro, a relação dos relacionamentos, a esses aspectos, né, que muitas vezes faz a gente... Isso também são condicionamentos que a gente recebe muito na nossa cultura, né, de que muitas vezes a nossa sobrevivência depende... Hoje em dia talvez nem tanto, por conta da ascensão das mulheres no mercado de trabalho,
né? Mas por muito tempo a nossa sobrevivência, por não ser permitido trabalhar, mulheres trabalharem, dependia de uma figura masculina, onde, infelizmente, a nossa sobrevivência, a sobrevivência dos filhos, dependiam de um provedor e não da nossa própria capacidade de gerir. Você percebe? Assim como, né, então voltando para a questão do prazer, essa sensação de prazer e êxtase cada vez mais profundo demandam não só da ausência dos condicionamentos, mas do desbloqueio do corpo a se render. Existe uma grande diferença entre estar batendo sempre na mesma tecla, dando tudo errado, e a gente não perceber que muitas vezes, talvez o que a gente precisa é mudar a rota. E toda mudança, ela demanda sim a uma finalização. E quanto mais a gente, não só de uma forma racional, mas sensorial e energética, o quanto que a gente ainda continua insistindo ou temendo determinadas experiências do passado que mantém a nossa energia, a nossa força sexual presas às experiências, a relacionamentos, a pessoas que racionalmente a gente já tem certeza que não quer mais a nossa vida, que foram experiências dolorosas e que a gente não quer que se repita, mas esse medo e essa insegurança muitas vezes faz com que a gente continue revivendo no nosso corpo e não nos permite que a gente abra espaço para algo novo. Faz sentido para vocês? Assim como uma experiência numa relação, uma experiência seja no sexo, mas uma experiência inclusive no trabalho, né? O medo às vezes de uma vergonha que a gente passa ao subir o palco e começa a gaguejar e a gente teme subir novamente ou tomar ações e falar nossas verdades em outros tempos e espaços por medo. Ou quando não, né? Por exemplo, isso eu também já ouvi uma vez, né? E isso foi bem interessante, foi bem impactante, porque a gente trabalha na terapia, né, minhas amigas? A gente trabalha com Kali também, de ouvir, né, como se Elisa for quem você é, realizar o seu trabalho, você não será permitido, então, não será permitido não. Não é, vou reformular, né? Isso foi dentro de um relacionamento onde o cheque era ou relacionamento ou o meu trabalho, e não os dois. Onde se você continuar com o seu trabalho, com a comunicação de sexualidade, não vai ter condições desse relacionamento se sustentar. E isso é muito forte, porque então a gente percebe que, olha o que a gente ouve, então você estar num espaço de poder não permite então receber esse amor que busca. Mas também é forte se a gente parar para pensar que há um condicionamento das mulheres assumirem espaços de poder e serem elas mesmas e muitas vezes se limitarem a estar dentro de um relacionamento, muitas vezes abrindo mão de coisas que amam, que não precisam ser apenas o trabalho. E o quanto que muitas vezes a gente silencia, muitas vezes a gente entra nesse condicionamento e a gente nem percebe ou entende o porquê. A gente vai se moldando para se encontrar nesses espaços. E por muito tempo isso também foi uma questão, né, de achar que eu era ou o relacionamento ou o meu trabalho. Mas graças a Deus eu sempre escolhi meu trabalho e fiz muita terapia, né, minhas amigas? Não é mesmo? Para se abrir para isso. Porque não pode ter os dois, se a gente pode ter tudo. E realmente, se abrisse mão desse trabalho, será que seria totalmente feliz e contemplada dentro desse relacionamento como algo importante? No meu caso, o meu trabalho, para vocês podem ser diferentes áreas da vida, sendo que é algo importante e genuíno de vocês, que alimenta essa chama de vida e que é uma expressão da sua autenticidade, seja nos comportamentos ou desejos, interesses, que vão roubando a nossa força de vida para ser, para realizar coisas que gostamos. Então, por muito tempo, a minha energia é como se tivesse muito presa nisso, né? E uma dor de como se não fosse possível. E para mim foi essencial, sim, trabalhar muito com essa energia de Kali, não só de destruir, porque não é só destruir, mas dar um novo significado, né? De entrar nesse espaço de dar um novo significado do porquê Elisa, então, manteve até onde manteve determinado relacionamento. Por que, então, Elisa, qual parte dela, no nível inconsciente, acreditava que era isso? Que tinha que escolher entre uma coisa ou outra? Da onde que vem essa dor? Da onde que vem essa profunda desvalorização e desmerecimento? Quais são realmente essas pessoas e experiências que precisa dar um fim? Que não é só um fim, mas também começar a dar novos significados e uma nova força de vida. Percebe aí?
Da mesma forma, no sexo, quantas as experiências que são dolorosas e a gente começa a fazer associações sem nem perceber. Por exemplo, né, em nome de uma relação, a gente acredita muitas vezes de estar disponível sexualmente, quando mesmo não sentindo vontade. E isso vai reforçando, não somente na mente, mas também no corpo, uma sensação de vazio, de desmerecimento. A mente às vezes pode justificar de todas as formas, né? Porque se não estiver em casa, vai procurar fora. Mas será que realmente quando traz para o corpo, como que esse corpo, essa força sexual se sente? Eu posso te dizer, na grande maioria das vezes, pode se sentir usado, pode se sentir ainda mais rejeitado e desvalorizado. Quando não, também violado. Porque a mente pode dizer sim, mas o corpo, se ele não está preparado, pode somente machucar. E um corpo que está machucado, ele não vai se abrir ao prazer, porque ele vai criar proteção. Da mesma forma nas nossas relações. Então, quando a gente começa a entrar nesses espaços de liberar, finalizar esses ciclos, liberar essas pessoas, não somente pela dor e pela raiva, mas ir um pouquinho mais além somente da dor e da raiva, mas sim daquilo que elas podem nos ensinar, inclusive trazer clareza daquilo que a gente realmente deseja. A Elisa tomou consciência que não queria ter que escolher entre uma coisa e outra. A Elisa toma consciência de que a sacralidade do meu corpo, e para eu continuar desejando e sentindo esse prazer e cultivando a multiorgasmia, não é possível transar sem ter vontade. Ou então fingir algo que não sente, e o quanto que isso é nocivo. E isso são condicionamentos que a gente recebe muito na nossa sociedade. E que sim, muitas vezes a gente entra nesse espaço, precisa ser finalizado sim. A gente só consegue viver coisas novas quando algo se transforma, e essa transformação não é só o término de um emprego, ou ser mandado embora, ou o término de um relacionamento, mas também essa transformação que vai acontecendo dentro daquilo que precisa se transformar. E essa morte que Kali sugere não é uma morte de destruição por destruir, é uma morte que precisa gerar vida. E a partir de onde você escolhe a sua vida. É por isso que Kali traz um grande conceito que é a morte por amor. Por isso que ela se torna a amante, não a terceira pessoa de uma relação, mas a mulher que morre e renasce uma e outra vez por amor. E isso sim é poder, isso sim é força. Um outro arquétipo que a gente trabalha muito, né? Hoje de manhã eu estava fazendo o processo de Kali e foi muito incrível mesmo, porque é dar nome às coisas que a gente quer. Não é só dar nome, mas também sentir no corpo aquilo que a gente precisa soltar, aquilo que a gente quer começar a encerrar e escolher de uma forma muito consciente, usando muito sim a força da nossa vagina, usando sim muita força dos nossos úteros, ovários, a nossa força sexual para entrar nesse processo de liberação, limpeza e escolher de uma forma consciente aquilo que deseja. Uma segunda deusa que eu gosto muito, muito de trabalhar, né, principalmente no rezo de Shakti, é a deusa Lakshmi. E aqui vamos ver quem é que não gosta de uma deusa da abundância, do merecimento, onde a sua imagem é basicamente o quê? Ela sobre uma flor de lótus, com as mãos estendidas e jorrando moedas de ouro. Aonde tem um lago, tem elefantes, né? Tem toda a sua simbologia. E ela basicamente é a grande deusa da abundância. Não só da abundância material e física, mas uma deusa que ela vai trazendo um conceito muito mais amplo daquilo que é a abundância, né? Como tudo aquilo que você deseja está disponível para você, que não é só o dinheiro, mas muitas vezes os recursos, as oportunidades, mas também os aprendizados ao longo da jornada que te leva a essa transformação. Se Kali vem falando da destruição e vem falando muito desse processo sexual contido nas nossas vaginas e úteros, eu vejo muito a Lakshmi como um arquétipo que vai trabalhar muito bem o arquétipo de ser filha. E ser filha é relembrar, antes de mais nada, da nossa origem. E todos nós viemos de um útero e de um ovário. Que antes mesmo da gente ser concebidas, a gente sempre existiu como uma potência, uma semente criativa da vida, como potencial em um sonho, talvez não necessariamente da mãe física, né, que muitas vezes pode ter tido, sim, desejado vocês, né, mas muitas vezes, se você for como Elisa, foi um grande ups da vida, né, pelo menos no nível mental,
Mas acredito que num plano espiritual não há uma folha que caia, que não haja vontade divina para isso acontecer. Então, acredito que o nosso nascimento também, brincadeiras à parte, mas eu acredito real. Eu acredito também, né? Então, o que ela vem falando, né? Quando a gente traz um nível do corpo, ela vem falando sobre esses potenciais de vida e essa capacidade de gestar. Mas que é, inclusive, a nossa capacidade de gestar, da forma como a gente gesta os nossos sonhos e essa nutrição, que não é só mental, daquilo que eu necessito fazer, mas essa nutrição energética para sustentar dentro e fora, assim como um bebê demanda 9 meses para ser gestado e um momento parido, colocado na matéria, esse processo de materialização ele começa aqui também na nossa força sexual, no nosso ventre e ovários. Só que muitos dos nossos processos criativos, como eu estava falando anteriormente, vêm de um lugar de desmerecimento e de carência. E muitas vezes dessa crença, e que não é só uma crença, mas uma memória celular, como eu estava falando, né? De que a gente talvez não tenha sido totalmente desejado, ou que ao longo da nossa vida a gente acabou assumindo distorções que vieram de pais e mães, né? Que nas suas dores perpetuaram dores. E que fica muito difícil, então, às vezes, a gente acreditar, porque o nosso primeiro conceito do que é o amor, daquilo que a gente é capaz, de quem nós somos, vem dos nossos 0, 7 anos, né? E que é condicionado, sim, pelo nosso ambiente familiar. E que muitas vezes, então, a gente acredita nessas distorções e a gente cria vínculos de lealdade, sim, com essas distorções e aos nossos pais e desenvolve mecanismos para ser amado e visto por eles. E isso reflete nas nossas criações, não só pelos condicionamentos que a gente adota como nossos, sem nem ao menos perceber, né, de que as mulheres da nossa família têm que casar até os 30 anos, as mulheres da nossa família, ou os homens, né, ou todos os homens são iguais, porque aqui está o seu pai, aqui está o seu tio, aqui está não sei o quê, que fizeram a mesma coisa, nos abandonaram. Não sei se é o seu caso, não é o caso da minha família, né, pelo menos não dessa geração, do meu pai e da minha mãe. Mas muitas vezes isso acontece, e que distorce muitas vezes sem a gente perceber daquilo que a gente merece com relação aos nossos relacionamentos, ou então percepções e distorções em relação ao dinheiro que demandam e vêm de um fruto de desmerecimento e muitas vezes de sacrifício. E quando a gente vem trabalhando com esse arquétipo, então, da filha e de Lakshmi, a gente vem trabalhando, sim, não só a relação, que aqui não quer dizer que as pessoas precisam fazer as pazes, então, com pai e mãe, no sentido de que, às vezes, são pessoas, infelizmente, que têm muitas dores e que nos fazem mal, mas também relembrar dessa força da vida, de ser filha da vida, e sim, que a gente sempre foi merecedor da vida, independente de como a gente veio, independente daquilo que nos disseram, a gente é merecedor e é o suficiente, amado e visto. Talvez a gente não consiga criar, e talvez seja incrível sim quando a gente cria esse vínculo com eles de uma forma saudável e positiva, mas mesmo que a gente não consiga criar esse vínculo por conta de histórias de dor, que a gente consiga ver mais além e sentir que tá bom. Diante da humanidade deles e as suas limitações, existe uma sensação que eu posso gravar no meu corpo e desenvolver de ser amada por algo maior. Que não precisa ser Lakshmi, que se você quiser idolatrar, nem nada do tipo, não precisa, mas que eu sou digna da vida de merecedora e sou suficiente para receber exatamente aquilo que eu desejo, mas acima de tudo necessito, porque não é só aquilo que eu quero criar, mas é o sentimento e a sensação interna de que eu não preciso ser alguém diferente para merecer o respeito, o amor, a realização de quem nós somos é o suficiente. Ser filha da vida é se sentir merecedor da vida, do prazer, do sexo, para mover a vida, não mais em sacrifício, mas sim com força e vida. É recuperar realmente esse espaço de inocência, que não é uma inocência de falta de discernimento, né, ou infantilização, mas esse conceito de inocência, de soltar essa quantidade de condicionamento e memória celular de dor, que faz a gente colocar mais nãos, que inclusive muitas vezes a gente ouve dos nossos pais, infelizmente, ou de cuidadores e condicionamentos que fazem a gente dizer não constantemente para quem a gente é. E a gente começa a gravar uma outra informação dentro do nosso corpo e na nossa força sexual de um grande sim existencial. Faz sentido para vocês? Todo mundo em silêncio? Eu vi aqui a mensagem da Índia. Masculino na cocriação do dia a dia trouxe uma grande exaustão.
A ruptura totalmente indiespectral, essa distorção, né, de que só pode ser de uma única forma, masculina ou feminina, mas sim a junção. Eu também acredito bastante nisso. Muito forte, muito forte. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Me contem. Quem aqui quer ser filha de Lakshmi, trabalhar esse arquétipo? E é muito bonito. Esse arquétipo em específico, eu vou começar daqui 2 dias, né, no meu trabalho pessoal de manifestação. E para mim, eu nunca vou esquecer, principalmente a primeira vez que eu realizei, que realmente foi um período assim, que eu e minha mãe estávamos um caos. Quem não, né? Quem aqui, assim, ó, se você me falar, gente, se vocês me falarem que tem uma relação perfeita com a mãe de vocês, eu vou dizer que falta terapia. Porque tem sempre alguma coisinha ali a ser transformada, alquimizada diante da nossa história, né? Porque senão a gente zera na vida, eu vou te falar. Não estou dizendo que precisa ser sempre um caos, mas que sempre tem questões das histórias e convivências e transformações que, sim, distorcem. Não é que as pessoas fazem por mal, mas muitas vezes, diante da própria dor, não saber lidar com o seu emocional, acaba, sim, a dor delas, né, batendo em nós e a gente acaba tomando como nosso. Inclusive, no trauma, a gente fala que muitas vezes não, no trauma, um dos mecanismos de sobrevivência nosso é que a gente começa, para manter o vínculo com os nossos pais no nível, principalmente da primeira infância, dos 0 aos 7 anos, a gente vai aprendendo com um mecanismo de sobrevivência abrir mão de quem nós somos para garantir nossa sobrevivência e receber o amor deles. Né? Então, muitas vezes, muitos dos nossos mecanismos de dar e receber daquilo que é o amor, de assumir excessos de responsabilidade, sobrecarga, ou então esse reforço constante, né, daquilo que a gente é capaz ou não, é como se no nível inconsciente a gente ainda está tentando receber algo deles sem assumir o nosso lugar. E isso é muito interessante. A primeira vez que eu fiz foi um momento bastante caótico nessa relação, né, de mãe e filha. Sempre houve muito amor, mas também houve muita distorção, por a gente ser muito parecida, muita projeção do que deveria ser, inclusive das próprias dores, né, das suas próprias capacidades. Então a gente eu acabei herdando bastante eu não posso, eu não mereço, eu não sou capaz, né? Em diferentes momentos e que criou muitas dores em torno dessa relação mãe e filha, né? Também com o mundo externo, enfim, eu não vou contar hoje muitos detalhes. Porque acabei de voltar da casa da minha mãe, é louca. Não vamos aí fazer lavação de roupa suja hoje, não. Mas é bem interessante porque foi um momento em que eu estava querendo, então, aumentar o meu trabalho nas redes sociais, estava começando esse movimento de divulgação mais forte, também de captação de clientes. Eu lembro que o que ela mais me falava é que, mas você está fazendo demais, não deveria ser assim, é errado o que você está fazendo. Embora ela também goste muito desse universo, né? Sempre ouve, o outro pode, a Elisa não. Porque você não é igual a todo mundo. Então, tudo bem, né, gente? Mas vamos voltar aqui, brincadeiras à parte. Né? Brincadeiras à parte. Agora, lembrando para seguir, foi bem caótica aquela fase, mas foi tão importante esse movimento, porque então, ao mesmo tempo, eu queria ser livre e assumir o meu lugar no mundo, havia um senso interno de lealdade e uma dificuldade, né? De que o que acontece, então, se eu assumir o meu lugar, eu perco esse amor da mãe? Né, assim, é num nível muito inconsciente, então eu perco esse vínculo, né? Então, se minha mãe não acredita, será que Elisa realmente é capaz? Em diferentes níveis, que não são só mentais, mas físicos, né? E eu lembro que nessa prática em específico, uma das partes mais sensacionais é conseguir realmente, através da respiração e do movimento, relembrar a memória celular do que é ser amado e carregado no ventre da mãe. Ai, gente, vou chorar, tá aqui. É muito bonito mesmo. De relembrar qual era a sensação de ser carregada no ventre da minha mãe antes mesmo dela ter tido, por exemplo, a primeira menstruação, antes mesmo dela ter encontrado meu pai. Quando ela ainda era carregada, por exemplo, no ventre da minha avó e os óvulos, né, que um dia, as possibilidades de óvulos, um dia seriam carregados, se desenvolvidos e tornados óvulos carregados nos seus ovários, para um dia a menstruação liberar, né? Para mim foi muito importante carregar o quanto que, para além da limitação da mente humana, do que deveria ser ou não a nossa relação, ou esse amor e essa conexão, relembrar no nível sensorial o que sempre foi ser amado, talvez não necessariamente pela humanidade, mas sim por algo maior dentro dela. Porque se não fosse o sim, eu não estaria aqui. Então, conectar com esse sim, que mesmo que tenha sido inconsciente, porque lembre-se, eu fui um ups.
Eu fui o terceiro UPS dos meus pais. Talvez o Thiago tenha sido programado, mas né, eu não fui. Eu fui o último UPS deles. Então, relembrar o corpo, que dentro da infinidade de milhões e milhões de possibilidades, houve um... Ai, Carlos, seu lindo. Houve um grande sim. Isso daí é algo que realmente mexeu muito na minha estrutura. E eu lembro que, assim, sim, não foi só a Kali, não foi só a Lakshmi, foram vários outros arquétipos e trabalhos internos, muito integrados, inclusive com aspectos masculinos. Mas esse grande sim gravou uma memória muito grande de merecimento. E todas as vezes, não preciso ter uma relação abalada com a mãe para fazer isso, mas todas as vezes que eu percebo um sentimento de insuficiência, de desmerecimento, e relembrar qual é a sensação do corpo de que sim, eu mereço do bom e do melhor, porque eu sou direto da fonte, né? Porque o nosso primeiro Deus, no nível inconsciente, né? E isso registro quem a gente depende, de onde a gente é nutrido e amado. Aquela sensação do bebê, de fato, querendo ou não, a relação vem da mãe, né? A gente sabe que muitas dessas relações, elas são distorcidas, sim, mas o desenvolvimento do bebê em si, isso também é ciência, muito do desenvolvimento e suas capacidades, ele vem do quanto ele se sente amado e nutrido nesse primeiro vínculo. Então, quando a gente começa a trabalhar isso, né, e transpassando também as limitações humanas e acessando esse arquétipo da mãe universal, de Lakshmi, e receber através dessa ligação que vem da nossa vida intrauterina, é fantástica. Eu vou falar rapidinho de outros dois, tá bom? Senão eu não vou sair daqui. Senão a gente vai ficar 5 horas falando. Mas realmente é bem incrível, né? Quando a gente traz para o processo de cocriação. Então você vai percebendo que o processo de cocriação não depende apenas de pensar e realizar, mas sim da onde que a gente está partindo tudo isso, da onde que a gente constrói essa energia, da onde que a gente está escolhendo. E eu lembro que naquela época foi essencial, então, para muitas coisas acontecerem, mas principalmente começar a perceber, principalmente os meus valores, o valor dos meus serviços. Adoro! Começou a baixar muitas minhas resistências, eu nunca vou esquecer, porque o meu trabalho era sempre foi uma parte muito central, né? Mas uma sensação de que eu podia ser mais vista pelas pessoas e uma sensação de merecimento, de ocupar alguns espaços que antes eu achava que não merecia. E é muito forte isso mesmo. E foi muito bonito, isso mexeu também, impactou muito na nossa relação, inclusive para libertar ela das minhas expectativas do que ela tinha que me dar, porque eu já era adulta. Então que agora eu era capaz de começar a receber da vida, dessas figuras arquetípicas e também das minhas próprias crenças e espiritualidade, mas que eu poderia ser eu mesma, sim, mas acima de tudo, que a melhor forma de honrar ela não era seguindo o que ela queria, mas muito mais honrar quem eu era. Isso é fantástico, que eu mereço ocupar esse lugar. Mas honrar também essa passagem da vida, daquilo que recebeu, né? Que ela foi suficientemente mãe, apesar das limitações da Elisa, apesar das limitações da humanidade, mas que, acima de tudo, ela foi suficientemente mãe para me conceber, me gestar e me parir e ter me carregado ao longo de toda uma vida, né? E ela é uma pessoa bem incrível, eu não vou negar, não. Mas, assim, mães e filhas, né, gente? Quem aqui não tem uma questãozinha com a mamãe, né, gente? Mas é muito lindo, é muito forte mesmo. É muito forte. Tô vendo aqui a mensagem da Índia. Gente, que forte, poderoso. Vou continuar então aqui. Tá fazendo sentido? Já tô aqui abrindo meu coração, mas vou manter o foco, senão a gente vai ficar até 3 horas da manhã aqui. Ninguém quer, né? Eu sei. Ou querem, né? Mas eu não vou ter voz para isso. E o terceiro arquétipo, né, é a Parvati. E a Parvati, né, ela acaba sim ocupando muitas vezes esse arquétipo da mãe, mas também o arquétipo da parceira sagrada. Muitas vezes no nosso processo de criação, a gente acredita que o mais importante, sim, é a nutrição, sem sombra de dúvidas, amar aquilo que você cria e nutrir para poder colocar no mundo. Mas muitas vezes a gente esquece de onde que parte essa criação. Assim como Kali nos ensina a finalizar ciclos, né, daquilo que está escoando a nossa energia, esse arquétipo vem falando sobre esse matrimônio sagrado, que não é sobre você ter que casar com macho, ou estar casada, ou se você está solteira é errado, ou se você não gosta de homens, tem algum problema. Não, pelo amor de Deus, gente, cancela, destrói, descrê, que não é nada disso. Mas quando eu venho falando sobre ser parceira de si mesma, é ocupar esse espaço de completude e inteireza, de ser suficiente, e trabalhar aspectos desse próprio masculino interior
como paridade daquilo que você é capaz não só de nutrir, mas também de realizar, dessa clareza, dessa sustentação, dessa confiança. Porque a qualidade das nossas criações vem do processo, sim, de concepção. E muitas vezes a gente se relaciona com outras pessoas, ou então esse relacionamento até mesmo com os homens, também são um grande reflexo de como que está as nossas carências em torno do masculino, ou as nossas dificuldades da nossa capacidade e arquétipo, energia, não necessariamente gênero, do masculino dentro. Porque eu acredito que até os homens, eles têm muita energia feminina, sim. Assim como o masculino, e a gente também. E aqui eu não estou dizendo que precisa ser gay ou homossexual, ou que a gente precisa ser diferente, ou que a gente só por conta da energia feminina a gente precisa se adequar então ao que seria o feminino do que nos disseram, mas que também o feminino, como a gente está falando aqui, a gente percebe que tem diferentes expressões e que nos limitaram a uma única caixinha, assim como nos limitaram a uma única caixinha ao que deveria ser a relação com o dinheiro, o trabalho, os relacionamentos e o sexo. Então, quando a gente vem trazendo esse conceito da Parvati e de ser parceira de si mesma, vem falando sobre ser inteiro, ser esse espaço que tem um cultivo, sim, do feminino, da nutrição, da sustentação, da criação, assim como do masculino, da segurança, da confiança, da ação e da razão. E que daí, sim, a gente começa a criar. E essa criação, ela precisa, sim, dessa força nutritiva e amorosa para amar essa gestação, que não é só amar só a gestação de um bebê, mas amar esses processos criativos e amar quem a gente vai se tornando ao longo dele. Inclusive essa compassiva diante dos nossos erros e os aprendizados que vão dando força mais e mais àquilo que a gente quer ver manifestado. Então, quando a gente vai percebendo Parvati, a gente vai percebendo então sobre essa força interior, essa ser parceiro de nós mesmos e ser um espaço onde a gente pode confiar, amar, nutrir e honrar esses processos criativos para colocar em ação, para concretizar. E isso é fantástico. Eu não vou contar uma história sobre ele porque a gente está com pouco tempo, né? A gente está falando bastante. Mas daí o outro arquétipo, né, é a Sarasvati. A gente pode fazer uma outra aula, né, falando um pouquinho mais sobre esses dois. Mas Sarasvati é a grande deusa da arte, da beleza, da sabedoria, que não é somente uma sabedoria racional, lógico-racional. Que é sim, ela pode ter base nisso, mas acima de tudo é uma sabedoria que vem da experiência. É a beleza que não é medida sobre aquilo que se encaixa no padrão, mas é o próprio reconhecimento da beleza quando a gente vai tirando os véus que cobrem nossos próprios olhos, não só da nossa capacidade, mas sobre quem a gente é. Soltar os véus, né? Não vai ser véus, mas tudo o que tampa a nossa capacidade de ouvir a verdade, falar a verdade, criar com verdade e beleza. Inclusive assumindo de que talvez aquilo que é belo para Elisa não seja belo para o outro, mas que há uma verdade, que há uma sabedoria experiencial e que o processo de criação ele não demanda apenas o nosso aspecto mais racional, mas que também fala muito sobre a nossa conexão com o nosso corpo e daí para quem acredita com a nossa espiritualidade, assim como a nossa consciência. Então ela vai fazendo esse trabalho muito bonito de criar a beleza, desenvolver a intuição. Porque muitas vezes a gente fica muito na estratégia do que deveria ser e a gente vai fechando o nosso rol de possibilidades e oportunidades, tentando controlar cada passo de como deveria ser a execução de algo que a gente não percebe que talvez ao longo do caminho não se tornou tudo aquilo que a gente não queria. Mas o que Sarasvati traz, eu acho que de mais potente, pelo menos que transformou bastante, é essa percepção, inclusive, daquilo que é abundância e aquilo que seria o trabalho da Elisa, no sentido de que só poderia ser de um jeito e, na verdade, esse um único jeito se chama controle e as próprias limitações de que se não seguir tudo exatamente como deveria, não vai dar certo. E se esse não vai dar certo, vai bater em uma sombra da Elisa de que, tá vendo, não é capaz e não é suficiente. Então significava que um processo de criação carente. Mas o que mais me impactou foi que começar a perceber, inclusive, a quantidade de coisas e oportunidades, experiências que chegavam quando eu abria esse canal. Não só, então, espiritual, que para mim é importante, mas abrir esse canal de tomada de consciência e limpar essa quantidade de distorção que eu tinha sobre a Elisa, sobre o trabalho, sobre as relações, sobre as pessoas, e começar a enxergar com mais clareza daquilo que muitas vezes eu dizia não era sobre mim,
mas que eram grandes oportunidades e que eu não me sentia merecedora e capaz, e por isso eu nem conseguia enxergar, eu não conseguia nem perceber ou aceitar, e que poderiam sim ter dado grandes resultados. Então você percebe que muitas vezes, quando a gente tem ideias muito fixas e enrijecidas de como devem ser as coisas, a gente não se abre à oportunidade de ver mais além da ilusão e perceber muitas das oportunidades e experiências que a gente poderia estar tendo e vivendo, que trazem muito mais fluidez, muito mais facilidade. Inclusive trazendo, quando a gente está muito desconectado disso, né, essa intuição com a razão, a essa sabedoria e o conhecimento, muitas vezes faz com que a gente fique muito mais num excesso mental de dúvida, né, ou então uma dificuldade de escolher aquilo que a gente realmente deseja, porque a gente não tem nem clareza daquilo que a gente deseja. E isso é muito forte, né? Para mim isso foi bem claro e real, né? Durante o processo, por exemplo, da manifestação da casa, que eu comentei na última live, onde eu fiz bastante desses processos e para mim pegou muito forte, sim, principalmente da Lakshmi. O da Parvati também, porque trabalhava muito alguns aspectos masculinos, eu quase não comentei com vocês, né? Das distorções em torno do masculino que não permitia assumir essa inteireza, né? Daquilo que eu merecia. Mas os critérios que eu coloquei da manifestação dessa casa, para mim, eram realmente impossíveis, né? Tanto de valores, locais, né? Do que tem na casa, de como deveria ser ou não. Mas, acima de tudo, quando terminei esse ciclo realmente, né? Do que eu queria, e principalmente soltei essas distorções do que é impossível. Eu falava, é impossível, tá tudo aquilo que eu queria nessa lista, né? Para mim era bem claro que era impossível e que eu percebi que era muito mais uma questão de não se sentir merecedora, que as coisas viessem muito fácil. Porque uma outra coisa que eu também não queria era ter trabalho, que as coisas fossem muito fáceis, que já tivesse tudo, que eu não precisasse pagar um valor exorbitante, que tivessem pessoas que limpassem a casa, que eu não precisava mover um dedo, e que vários outros requisitos que parecem assim realmente bem absurdos até então pareciam. E à medida em que foi trabalhando e trazendo muita clareza, vendo além, né, foi muito incrível que passou 2 semanas realmente eu tive a oportunidade de encontrar uma amiga que me ofereceu uma casa exatamente com esses critérios. E pasmem, o local onde eu encontrei essa amiga estava com muita resistência de ir, né, estava com preguiça de ir, que era a casa da minha irmã. Então a gente deixa essa para vocês. Quantas vezes, né, a gente tem oportunidades, né, que racionalmente não parecem serem oportunidades, mas às vezes são decisões que a gente toma de ir, né, e acaba encontrando pessoas que numa conversa vai, conversa vem, a gente vai vendo uma série de possibilidades de inclusive abrir caminhos ou percepções e ideias, inclusive para a gente executar aquilo que a gente tanto deseja e materializar. Então aqui a gente vai percebendo que sim, a gente precisa ter clareza, a ação, a execução sim, sem sombra de dúvidas, mas a gente percebe também que a gente tem muita distorção que não permite a gente pegar exatamente aquilo que a gente quer de uma forma muito mais fácil e fluida, porque Deus sabe que eu não precisei procurar uma casa, no máximo que eu precisei falar, nossa, eu estou procurando exatamente isso, mesmo. E a gente vai percebendo o quanto que é incrível, assim, a gente pode acreditar também em algo maior, sem sombra de dúvidas, mas eu acho que também, dentro daquilo que eu acredito, especialmente de figuras arquetípicas, não é só acreditar em algo maior, mas é utilizar essas forças que estão aí disponíveis, né, na psique, mas também no campo energético para trabalhar a nosso favor, né, entendendo que tudo aquilo não é algo só externo, mas que tudo isso sempre esteve presente dentro da gente, e que a gente só precisa ajustar esse canal e esse corpo para realmente ser uma morada de sonhos e de realizações. E que, inclusive, muitas vezes, quando algo não acontece, eu gosto muito de algumas frases que ou algo melhor está por vir, ou tenta mais uma vez, que às vezes é exatamente nesse último passo da rendição é que ela vai acontecer. Ou então, é isso, algo melhor. Então, muitas vezes, quando a gente está nesse padrão muito de escassez, de medo, de dor, a gente não consegue perceber oportunidades ou saber exatamente quando algo realmente precisa chegar ao fim. Ou então a gente coloca fim a coisas que a gente realmente queria antes mesmo de se abrir para receber os frutos da nossa jornada. E olha, essa é a parte mais triste, porque muitas vezes
é o excesso de controle que mais cria barreiras para que coisas incríveis aconteçam na nossa vida. Às vezes, se até o orgasmo, ele precisa que em algum momento a gente se entregue, se renda e se abra ao mundo de sensações, muitos dos nossos sonhos, sim, eles precisam de ação, de clareza, esse senso de merecimento, mas chega um momento que também ele precisa ser solto no mundo para ver aonde ele pode nos levar. E aquilo que está disponível para a gente. Faz sentido para vocês? Olha, independente se vocês acreditarem nesses deuses ou não, se vocês pararem para realmente questionar, né, um pouquinho de cada um desses temas que eu acabei trazendo para vocês e observar, começar realmente a trazer, fazer um pente fino. O que vocês não têm mantido vocês presos ao passado, nutrindo espaços de alguma forma, energeticamente, emocionalmente, pessoas, experiências, situações. Observando também como anda essa relação, principalmente com o merecimento e se sentir suficiente. Porque muitas das nossas decisões, inclusive valores, não só de trabalho, mas daquilo que a gente acredita que merece em torno dos relacionamentos, né, das amizades. Assim como esse espaço nosso, né, que sempre... E eu não estou falando aqui que a gente não possa pedir ajuda das pessoas, né? Que nós somos seres sociáveis, é bom receber ajuda, mas acima de tudo, o quanto que a gente sempre coloca a responsabilidade de coisas que são nossas a que outras pessoas deem pra gente, sendo que a gente também é adulto e também temos capacidades. Ou então de que a gente espera que as pessoas valorizem algo nosso, sendo que nós mesmos não somos capazes de valorizar o arquétipo de Parvati. E acima de tudo, essa capacidade de criar beleza, de honrar essa intuição. Realmente é tão bonito, gente, assim, soltar essas distorções mentais e conectar com algo além. E é lógico, também tem os arquétipos do masculino que também vão ajudar demais nesse processo, só que realmente ficou uma live longa pra caramba. E tudo isso, né, gente, é para falar para vocês que eu tenho um recadinho especial, que agora no final do mês, dia 21, eu vou estar divulgando, né? Vou abrir as inscrições de um grupo maravilhoso que se chama exatamente qual? Rezo de Chat, onde a gente vai trabalhar cada um desses arquétipos no corpo, trabalhando muitas sensações e desbloqueando para aprender a rezar. E rezar não é rezar por algo fora, mas é relembrar cada célula do nosso corpo daquilo que ele sempre soube. E aprender a honrar cada uma dessas virtudes e trazer para o corpo, conseguir colocar e materializar, colocar em ação, né, essas manifestações de 2025. São encontros muito poderosos, de muito movimento de energia sexual, de liberação, e que as coisas começam a acontecer muito rápido mesmo, não só para a Elisa, mas assim, tem casos muito incríveis das minhas alunas, desde... Agora tá numa onda que depois que acontece a história de manifestação de casa, gente, tá uma loucura. Teve gente ganhando casa de pai, teve gente, inclusive, encontrando, assim, em questões de semanas, que queria manifestar um namorado, mas descobriu ao longo do caminho que queria manifestar a mesma casa. Daí falou assim, parabéns, minha amiga. Era a casa dos sonhos dela. Falou assim, parabéns, minha amiga. Agora fica mais fácil do boy ir ali te visitar, né? Já preparou até o terreno. Olha só que beleza. Agora é só alegria. Teve já alunos, né, que realizaram sonhos, sim, de estar viajando. Teve uma, foi o quê? Mas essa daqui já foi há 2 anos atrás, que realizou sua viagem para o Egito. Teve mulheres, assim, de realmente conseguir fazer uma transição de carreira, né, para o âmbito das terapias, e de que realmente ela consegue até hoje, né, tá sustentando, ter clientes, assim, maravilhosa, e que eu não posso falar o nome porque é uma pessoa bem conhecida, tá, gente? Mas, assim, inclusive de ativar esse leãozão dela, né? E divulgar os seus serviços de um lugar de interesse, né? Inclusive continuar prosperando de uma forma magnífica. E aí tem vários outros casos, mas é como eu sempre falo, né? Assim, eu posso dar todos os exemplos do mundo, mas acho que o maior mesmo, são o meu maior caso de sucesso, das coisas que eu coloco no mundo e a forma como eu coloco, de muito cada vez mais amoroso com a Elisa, de um lugar muito de integridade com quem a gente é, honrando esses valores, porque eu acredito que o que faz a gente realizar os nossos sonhos não são só as nossas ações, mas quem a gente se torna no processo. Que nem eu falei outro dia, né, para mim nada mais triste do que alcançar coisas que a gente quer tanto e descobrir no final que aquela felicidade que a gente buscava
não vai alcançar por conta daquilo que a gente tem, embora facilita sempre. Seria hipócrita falar para vocês que não é gostoso, não. Fazer os cursinhos que eu faço, fazer as viagens que eu faço, assim como morar na casa que eu moro. Mas, acima de tudo, que triste é, né, assim, continuar sentindo vazios diante de tanto sacrifício e se sacrificar tanto e abrir mão de coisas de tão importante e perceber que no final ficou sozinho, porque abriu mão de pessoas importantes na nossa vida, quando não abriu mão de si mesmo e da própria sanidade, né? Por conta de estresse, de sacrifício, aquilo que tanto nos demandam nessa lógica racional do que seria, né, a nossa vida, de uma forma tão linear e muitas vezes massacrante pra gente. Acredito que é esse o processo, que a gente precisa sim se tornar a pessoa que vive o sonho, inclusive para trazer fluidez para chegar até lá. E é um processo bem incrível. Eu vou abrir as inscrições no dia 21, né? E a gente vai começar no dia 28 de janeiro, nosso primeiro encontro. São práticas extremamente poderosas e, assim, coisas mágicas acontecem lá dentro, mesmo. Então, fica aqui o convite para vocês. Eu vou criar uma lista de espera. A gente vai fazer as lives para ajudar na divulgação, mas eu vou abrir uma lista de espera para quem quer receber em primeira mão as informações sobre o rezo de Shakti, questão de valores, bônus especiais, como que vai funcionar e com uma condição especial que eu sei que vocês gostam, além de bônus exclusivos, tá bom? Então, quem tiver interesse, eu vou deixar aqui o convite para vocês de mandar uma mensagem para mim depois no direct, que daí eu vou te mostrar, te passar um formulário para você já começar a entrar na nossa lista de espera e garantir a sua vaga. Pois bem, vocês gostaram dessa live? Assim, que foi babado, né? Fiquei 1h30 falando e vocês estavam aqui até o fim. Parabéns, meninas. A Tatiana falou, muito obrigada, ótima live. Fez sentido para vocês, gatinhas? Claro, Edileuza. A Edileuza é a pessoa mais suspeita desse jardim. Elisa, já estou finalizando. Mulher desperta, seu prazer é maravilhoso, né? Mas eu vou estar mais atenta para compartilhar por aqui com você. Maravilhosa. Já o que eu estou dizendo é mal interpretado, tá bom? Perfeito. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? E que vocês possam, né, tá ativando esses arquétipos na vida de vocês. E a gente também vai aqui se preparando, então, para o dia 21, entrar no rezo de Shakti. Vai ser poderoso. Vocês acham que sabem que é o Tantra, não sabem não, porque é um mundo mágico, muito além daquilo que nos falaram, né? Inclusive a sexualidade, ela pode ser vivida em múltiplos níveis e usar essa sexualidade para cocriar aquilo que a gente deseja é fantástico. Então, deixo aqui o meu agradecimento a vocês de ficarem 1h30 comigo, né? Que vocês tenham uma semana maravilhosa, um ano maravilhoso e que a gente coloque a nossa força sexual integrado com o nosso emocional e a nossa consciência para viver a vida que a gente deseja. E é isso, gente. Um grande beijo e bora lá. Beijão. Tchau, tchau, seus lindos.